Boa noite. Boa noite, pessoal. Vendo que tem gente aí já entrando. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Sicredi Pioneira, do nosso ciclo de lives que acontecem todas as quartas-feiras, às 19h30, aqui no Instagram da Pioneira. Eu sou Eduarda Neves, sou colaboradora da cooperativa, da área de comunicação e marketing, e hoje eu vou conduzir um bate-papo com a Márcia Kleman, que é terapeuta, educadora financeira, parceira de longa data da cooperativa. Nós vamos falar sobre consciência financeira, um olhar necessário para o novo normal. A Márcia já está entrando aqui conosco. Vamos convidá-la a participar. Márcia está conectando. Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda. Boa noite, Eduarda. Boa noite a todos que já estão nos acompanhando nessa live de hoje, né, Eduarda? Estamos distantes, mas ao mesmo tempo tão próximos, né? Próximos, conectados com o mesmo objetivo e o mesmo propósito, né, Márcia? Obrigada pela tua participação. Eu estava mesmo falando para o pessoal aqui, me apresentando, né, explicando sobre o que a gente ia falar um pouco. A live de hoje faz parte do movimento Juntos pelo Consumo Local, um movimento que tem 4 pilares principais, que é o apoio ao associado, o consumo local, os investimentos e a educação financeira, que é o assunto sobre o qual a gente vai falar hoje. Eu gostaria que tu te apresentasse um pouquinho, Márcia, para a gente criar essa conexão com o público e a gente poder aí, todo mundo se conhecer, né, nessa conversa. Com certeza. Então, eu sou Márcia Kleman, eu sou contadora, educadora e terapeuta financeira. Então, eu já atuo na educação financeira da cooperativa desde 2018. Então, fazem 2 anos, né, Eduarda, que a gente está à frente aí da educação financeira. Agora, num formato um pouco diferente do que a gente vinha fazendo, em função de tudo que está acontecendo. E hoje a minha atuação é foco total na educação financeira. E agradeço a oportunidade, a parceria de estar aqui com vocês nessa noite para compartilhar sobre esse tema tão importante, que é educação financeira. Né, Márcia, a gente vem falando já sobre educação financeira há algum tempo na cooperativa, contigo junto, né, nesse processo, os encontros de educação financeira, palestras, workshops que aconteciam presencialmente até muito pouco tempo atrás, antes de a nossa realidade mudar, né? No ano passado, se eu não me engano, cerca de 3.500 pessoas estiveram nos nossos eventos, ouviram a gente falar sobre isso, mudaram sua forma de entender a própria vida financeira, né? E a gente tem que, querendo ou não, encontrar uma outra forma de continuar falando sobre isso, né, Márcia? Agora a gente tem os encontros digitais, a gente tem essa live. Eu acho que seria bacana também a gente falar um pouco sobre a importância da educação financeira, né? Qual é a diferença que ela faz na vida das pessoas? Então, quando a gente fala em educação financeira, às vezes até a gente confunde, mas eu já faço a minha planilha, eu já tenho os meus controles. Mas isso a gente pode chamar de finanças pessoais. Então, eu, como contadora, tenho minhas planilhas desde quando eu comecei a minha jornada, né? Não vamos falar tanto assim de anos, né, Eduarda? Mas já fazem mais de 20 anos. E eu confesso aqui para vocês, né, todos que estão nos assistindo, que eu me dei conta que ter planilhas, ter controles, não significa que você é educada financeiramente. Educação financeira é um conjunto, né, de conhecimentos que faz com que você tenha uma melhor relação com o seu dinheiro. É um pensar antes, é analisar o seu comportamento financeiro, é você identificar a sua rotina financeira. Então, a gente sai meio que do automático, sabe? Quando você passa pelo processo de se educar financeiramente. E esse tema ele é tão importante para a gente, Eduarda. E eu que atuo como terapeuta financeira também, onde a gente faz um processo junto com a pessoa. E a gente precisa sim melhorar a nossa relação com o dinheiro, porque o dinheiro ele impacta em todas as áreas da nossa vida. Então, tanto de relacionamento, quanto de, né, dor de cabeça, porque eu tenho pendências, eu não sei como resolver. Então, o dinheiro ele afeta todas as nossas
né, todas as áreas da nossa vida. E eu preciso olhar para o dinheiro com consciência, que esse é o tema, né, dessa nossa live de hoje. Exatamente. A gente fala sobre educação financeira já há muito tempo, sob diversas óticas, né, Márcia? Já falamos aí várias vezes sobre o diagnosticar, o sonhar, o orçar, o poupar, que são pilares muito importantes desse processo, né? Mas agora também existe um novo programa de educação financeira que está sendo implantado, está sendo entregue para os nossos associados, que fala muito sobre esse comportamento, né? A gente sabe que educação financeira é qualidade de vida, é caminho para a realização de sonhos, né? Se nós, enquanto cooperativa, falamos sobre um propósito que a gente tem muito claro aqui, que é juntos construirmos comunidades melhores, a educação financeira, levar essa informação para as pessoas, é uma entrega de valor para conseguir construir comunidades melhores e vidas melhores, né, para as nossas pessoas. E a educação financeira, nesse sentido, agora falando nesse ponto de vista comportamental, tem muito a ver com a consciência, né, Márcia? Eu acho que quando a gente fala em consciência, as pessoas têm diversas percepções sobre o que é consciência. Se a gente for buscar, inclusive, a definição de consciência, ela tem várias explicações no dicionário, né? Uma palavra que vem do latim, que significa sentido, a percepção que o ser humano tem do que é certo, do que é errado, com base naquilo que ele faz, naquilo que ele pensa, nas suas motivações pessoais. Mas para a medicina, por exemplo, ele é um estado do sistema nervoso que permite que as pessoas percebam, organizem os seus pensamentos, tomem atitudes. E eu acho que é muito sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Exatamente, Eduarda. E como você disse, né, nós, enquanto cooperativa de crédito, é um dos pilares da educação financeira, né? E hoje, então, eu já iniciei semana passada, inclusive, as palestras de forma digital, né, com esse novo programa de educação financeira do Sicredi a nível nacional, que é o programa Cooperação na Ponta do Lápis. Então, todos os associados, né, podem acompanhar a programação da sua agência, porque a gente está fazendo, né, focado de acordo com as agências. Então, é um programa que foi feito a muitas mãos, e é um programa a nível nacional, que se chama, então, Cooperação na Ponta do Lápis. E essa consciência, como você estava falando, né, Eduarda, será que realmente eu tenho consciência sobre minhas escolhas financeiras? Por exemplo, eu decidir o que comer, eu decidir o que fazer com o meu tempo, essas decisões, será que elas são conscientes? Ou será que eu tenho influências, né, de fatores externos nessa minha decisão? Então, eu preciso, sim, né, pensar nessa consciência financeira no hoje, no que eu estou fazendo, as minhas escolhas estão conscientes, como estão as minhas escolhas hoje. E aqui, né, nosso tema é finanças, mas isso se vale a consciência a qualquer, né, decisão que eu estou tomando hoje. Será que eu estou agindo por impulso? Será que eu não estou tomando de forma imediata, né, decidindo algumas questões? Então, essa é a consciência. Eu sair um pouquinho desse modo automático e refletir e pensar, como você bem trouxe o conceito de consciência aqui pra gente. A consciência financeira, né, Marcela, é importante do ponto de vista de a gente ter clareza, lucidez, pensar de uma forma racional, eu acho, né? Ser bem racional e não emocional nas nossas escolhas, né? E eu acho que uma pergunta bem importante, que eu acredito que seja o primeiro passo aí para a gente começar a falar da parte prática dessa consciência é como adquirir consciência financeira, né? Se a gente parte do pressuposto de que a maior parte das pessoas, ou uma grande parte das pessoas, não tem essa consciência completa das suas finanças, como elas fazem para adquirir? Então, uma das questões que eu sempre recomendo é você avaliar o que é o dinheiro para você. Então, eu posso perguntar para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, ou que vão assistir depois, para cada uma o dinheiro tem um significado. Ah, para mim ele é segurança, para mim ele traz tranquilidade, né? Então, para cada pessoa o dinheiro significa alguma coisa, né? Mas, na verdade, a gente precisa entender que o dinheiro ele é um meio
para a gente atingir nossos objetivos. Então, muitas vezes a gente acredita que o dinheiro é a solução para muita coisa, mas na verdade tem todo um caminhar antes, né? Que a gente precisa avaliar, que a gente precisa considerar. E outra questão também, Eduarda, que eu acho bem importante a gente comentar aqui, é que o dinheiro, ele tem um envolvimento emocional com a gente, né? Então, as nossas escolhas, muitas vezes, são movidas pela emoção, pelo nosso coração, e não pela razão. Então, é bem isso que você traz, né? É conseguir identificar isso. Porque muitas vezes a gente cai na tentação por uma questão, né, do nosso sentir. Então, a gente agiu, pensou, né? E a gente, de acordo com aquilo que a gente sentiu. Então, é muito importante a gente ter essa consciência sobre o nosso relacionamento com as finanças, o nosso relacionamento com o dinheiro. E a gente sabe que muitas vezes é muito mais emocional do que racional. A gente conversa muito sobre isso, né, Márcia? Sobre usar não só o dinheiro, mas o ato de consumo para preenchimento de lacunas emocionais, né? Quando, na verdade, a gente precisa ser racional, pensar nas nossas escolhas, né? Porque tudo implica em escolhas. A gente precisa tomar decisões. E aí a questão é como Exatamente. fazer escolhas e como fazer melhores escolhas. Então, eu preciso cuidar com a questão de impulso, comprar por impulso. Eu preciso fazer escolhas inteligentes. Consumo consciente, como o Thiago está comentando aí, né? Eu, normalmente, né, hoje de tarde, quando estava fazendo aqui o roteiro do nosso bate-papo, eu estava pensando, quando a gente compra algo maior, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, a gente planeja, a gente conversa. Mas normalmente, quando são coisas menores, a gente não tem o hábito de planejar, de pensar, de conversar. Então, sim, vamos também planejar as pequenas compras, né? E eu preciso também cuidar as recompensas. Ah, eu trabalho tanto, então eu mereço, eu mereço. Então, cuidado com recompensas para preencher essas lacunas, né, que você comentou. Então, a gente também, em função, né, como você comentou, essa live faz parte de uma campanha do consumo local, então isso também faz parte aqui, né, de melhores escolhas. Então, por que não comprar de um comércio ou um serviço aqui da sua cidade, do seu bairro? Incentive essa economia local, né, que é tão importante nesse momento. Inclusive, você está ajudando também a outra, né, o outro negócio ali, né, a outra pessoa, enfim. Então, é muito importante também ter todo esse envolvimento no local também, né, Eduardo? E atribuir diversos significados ao ato de compra, né, Márcia? Mais do que o comprar por comprar, é encontrar as motivações que estão por trás dessa compra, né? Exatamente. E como eu disse, muitas vezes a gente acaba comprando por uma recompensa. Então, muita atenção, a gente sempre recomenda, quando for adquirir algum produto ou serviço, avalie se realmente você precisa, planeje. Ah, o valor que eu vou investir, que eu vou, né, gastar com esse produto ou esse serviço não é tanto, mas requer planejamento. A gente precisa avaliar se isso cabe no meu orçamento, se precisa ser agora, né, o imediatismo que eu comentei antes também. Então, é bem importante a gente conseguir olhar para fazer as melhores escolhas e cuidar para não agir só pelo coração, para agir também, né, com a razão, o racional. A gente sabe que essa questão da consciência financeira e que falar sobre dinheiro ainda é uma coisa muito distante para muitas pessoas, né? Mas dinheiro é um tabu. Falar sobre isso, conversar sobre a sua condição financeira, sobre a condição financeira dos demais, trocar ideias sobre o que a gente planeja fazer, sobre as escolhas que a gente faz, ainda é um assunto difícil de chegar, né? As pessoas têm um pouco de medo, de vergonha. Muita gente tem medo do dinheiro, né? Isso é uma coisa que também tu já comentou bastante nos teus encontros, medo de ter dinheiro e medo de lidar com ele. E isso acaba muitas vezes nos afastando não apenas do dinheiro,
mas nos afastando dessa consciência, nos afastando das ações positivas que o dinheiro pode nos trazer, dessa realização de sonhos, né? E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, sobre a importância de conversar, de pensar sobre esse assunto. E você trouxe muito bem, Eduarda, falar de dinheiro é um tabu. A gente tem medo, tem vergonha, tem culpa, e eu falo, né, por estar há 2 anos à frente, trabalhando praticamente 100% do meu tempo é dedicado a ajudar as pessoas a melhorar sua relação com o dinheiro. E a gente percebe muito isso, então a pessoa tem muito medo do julgamento. Nós somos seres humanos, né? Nossa, o que a Márcia vai pensar? Gente, eu não vou pensar nada. Eu estou aqui como um canal, que a gente está fazendo aqui hoje, né, Eduarda? Então, a gente precisa, né, criar e buscar o conhecimento sobre o assunto. A gente precisa conversar sobre o assunto. Eu tenho muitos casais, famílias, que não conseguem nem dentro de casa abordar o tema. Então, e eu digo uma coisa aqui para vocês, quanto mais eu falo de dinheiro, mais eu aprendo. Então a gente precisa essa consciência também para falar sobre o tema, e ninguém está aqui para julgar, muito pelo contrário, nós, né, enquanto Sicredi, o pessoal da agência, os gerentes, né, todos os colaboradores, também estão aí para apoiar e para auxiliar as pessoas entenderem melhor, né, fazer melhores escolhas e tudo mais. E como eu estava dizendo, a gente sente medo, a gente sente vergonha, a gente sente culpa. Mas nós, no nosso país, a gente não teve educação financeira em sala de aula. A gente aprendeu a lidar com o dinheiro em casa, com os pais, com os irmãos, com a vida, acertando e errando, e eu sempre digo que está tudo certo. Eles nos passaram aquilo que eles sabiam de melhor, né? Então, por isso, né, a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, vocês estão de parabéns por estarem aqui para olhar para esse tema tão importante. E ainda é um tabu, né? Eu vou me expor que eu vou estar lá assistindo uma live de dinheiro, as gurias vão estar falando sobre dinheiro. Não, a gente precisa sim buscar conhecimento, pedir ajuda, e porque a nossa relação com o dinheiro ela precisa ser uma relação amigável. Então, muitas vezes eu encontro pessoas que têm exatamente o sentimento que você disse. Márcia, eu tenho medo de ter dinheiro. Então, o que acontece na prática? A pessoa abre a carteira, vê dinheiro, ela quer, né, gastar aquele dinheiro, porque ela não consegue ter aquele dinheiro, porque aquilo incomoda. Então, a gente pode elencar diversas crenças aqui também relacionadas ao dinheiro. Então, coisas que a gente sempre escutou e aquilo passa, né, como se fosse uma verdade. E, o dinheiro é sujo, o dinheiro é isso, o dinheiro é aquilo, eu preciso trabalhar duro para ter dinheiro. Será que eu não posso trabalhar de forma inteligente para conseguir o meu dinheiro? Quantas vezes a gente escuta também, né, Márcia, que ter dinheiro ou conquistar coisas materiais é futilidade. As pessoas acabam se deixando levar por verdades como essa, né? E isso faz parte da consciência financeira. Então, o dinheiro é bom, o dinheiro é meu amigo, o dinheiro é um meio que eu utilizo para alcançar os meus objetivos, meus sonhos. E quanto mais cedo eu conseguir tomar essa consciência, olhar pelas minhas finanças, mais fácil é a minha caminhada. Então, vamos melhorar a nossa relação com o dinheiro. Por mais, né, nesse momento que a gente está vivendo, é possível sim fazer diferente. A gente precisa avaliar nossos comportamentos financeiros, nossa rotina financeira, e a gente acaba fazendo muitas vezes tudo no automático, tudo sempre do mesmo jeito. Não, agora eu preciso fazer diferente. Então é uma decisão. Eu preciso decidir fazer diferente também. Resgatando ali um comentário que tu fez, né, Márcia, sobre a questão de ninguém tá aqui para julgar, né? Nem o teu gerente de conta, nem o Sicredi, nem nós aqui nessa live, nem no dia a dia. As pessoas também não estão para julgar, né? Conversar. Quanto mais a gente constrói coletivamente, mais a gente tem a ganhar, mais a gente aprende, né? Falar em casa, falar com os filhos. A Michelle comentou aqui que o filho dela já tá tendo educação financeira na escola. Que coisa incrível, super positiva, que geração mais consciente a gente vai criar, né? E a Bianca comentou... Eu até diria, Eduardo, desculpa te interromper, que é um presente que a gente pode deixar para a nossa geração, para essa geração dos nossos filhos. Então, eles com certeza vão ter mais consciência e vão ter mais,
né, sustentabilidade financeira nesse futuro que está logo ali na frente. Me lembro de um webinar que a gente fez no ano passado em que uma xará tua também, Márcia, comentou, né? Ah, se ela tivesse ouvido mais cedo sobre isso, né? Então, que grande presente, exatamente isso, que construção a gente está fazendo para o futuro. A Bianca pergunta, Márcia, que dicas você dá para falar sobre consumo consciente com as crianças? Consumo consciente com as crianças. Então, eu sempre uso o exemplo do João Vitor, que é o meu filho, de 8 anos. Então, quem já fez treinamento comigo sabe que eu falo muito dele. E eu converso muito com ele sobre o que é essencial, o que a gente pode, né, esperar, o que a gente precisa comprar. Então, eu sempre dou o exemplo da pasta de dente, né? A pasta de dente a gente precisa comprar, não é porque eu quero usar a pasta. Então, é essa consciência que eu já estou trabalhando com ele desde os 5 anos. Então, hoje o João Vitor, ele já pensa muito antes de gastar e ele sempre vincula o gasto do dinheiro dele a algum objetivo que ele quer muito. Então, eu trabalho com ele, né, o sistema dos cofrinhos, inclusive para adultos, eu super recomendo o cofre, porque o poupar é um hábito. Então, aquilo como a gente estava falando antes, né, quais são meus comportamentos financeiros? Se eu não tenho o hábito de poupar, tá aí uma boa dica para a gente começar a poupar também. Então, eu sempre tento mostrar para o meu filho que aquilo é essencial. E aquilo que ele está poupando o dinheiro dele é para a realização de objetivos e sonhos dele. Então, eu estou trabalhando nesse formato com ele e eu digo para vocês que funciona muito. Às vezes a gente está, né, em algum lugar e eu peço, filho, você quer? Você quer determinado item? Ele diz, não, mãe, hoje eu não preciso. Então, quanto antes a gente conseguir conversar com as nossas crianças, mais fácil vai ser, né, esse futuro deles. Mas a gente também precisa cuidar, porque às vezes a gente quer só guardar o nosso dinheiro. Isso também não é consciência, porque eu preciso sim aproveitar, né, a vida, eu preciso viver e não apenas sobreviver. Então, só guardar dinheiro também a gente não recomenda. E eu lembro, Eduarda, foi um workshop aqui em Caxias do Sul, inclusive, ano passado, aonde a gente iniciou o workshop, eu sempre pedi os objetivos para cada pessoa que participava, enfim, e uma menina disse assim para mim, Márcia, eu vim aqui te assistir porque eu quero aprender a gastar. Nunca tinha me acontecido isso, porque normalmente é o inverso, né? Normalmente é aprender a gastar direito, a guardar, aprender a gastar com consciência. E ela disse, não, eu preciso aprender a gastar, porque eu só guardo. Então, ela só guarda, ela não usufrui, ela não tem experiências, ela acaba não aproveitando a vida no hoje. Porque educação financeira também tem disso. Eu preciso sim olhar o meu momento hoje, ter a consciência sobre o meu momento hoje, mas eu também preciso pensar na minha longevidade financeira. Eu preciso ter essa consciência no amanhã. Aonde eu vou estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Nossa, Márcia, isso é muito distante. Gente, passa muito rápido. Então, inclusive hoje à tarde eu estava atendendo um pessoal e era exatamente essa a questão. Então, muitas escolhas que a gente faz hoje, elas vão refletir daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Então, quais são as minhas escolhas hoje? E a criança também tem muito disso. Então, como eu disse, né, é um presente que a gente pode deixar para essa geração. Márcia, a Tamara perguntou aqui qual é o percentual padrão que a gente deve poupar ao mês, né? Eu acho que é uma pergunta também que muitas pessoas se fazem. E claro que a gente precisa falar de momentos de vida, né? Porque existe um percentual padrão para um cenário normal, existe um percentual padrão para o cenário que nós estamos vivendo, e eu acho que é importante a gente fazer esse peso, né? Sim. Então, a gente nem acabou comentando, né, Eduarda? Mas as pessoas podem mandar perguntas, sim, sugestões, colaborações, bem à vontade, que a gente vai estar aqui, né, respondendo ao longo aqui da nossa fala. Então, Tamara, a questão do percentual. Inclusive, eu estudo vários autores e eu trabalho com isso todos os dias, então depende muito. A Eduarda já deu, né, a dica aí, depende muito. Tem pessoas que conseguem guardar
30%, tem pessoas que conseguem guardar 40%. Eu tenho pessoas que moram com os pais, eles guardam praticamente 100%. Tudo. Então, tudo praticamente. Então, depende muito do seu momento. E eu sempre recomendo, né? Avalie o seu cenário presente. Ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivendo, diante de todo esse cenário, avalie. Talvez, Tamara, nesse momento, você consiga guardar 5, você consiga guardar 10, mas talvez você só consiga guardar R$ 20. E tá tudo certo também, né? O importante é começar. Lógico, se a gente conseguir guardar uma quantia maior, mais cedo eu vou alcançar, né, aquele objetivo pelo qual eu estou guardando dinheiro. E isso, Eduardo, eu acho que é bem importante a gente deixar aqui mencionado, que não é guardar por guardar. Eu preciso dar um nome para esse dinheiro que eu estou guardando. Eu lembro uma vez eu estava ministrando uma palestra para as crianças e eu estava exatamente dizendo, né, guardar o dinheiro no cofrinho e esse dinheiro tem que ter nome. Só que as crianças compreenderam que era o nome do cofrinho, quando na verdade, né, não é o nome. Claro, o cofrinho pode ter nome também, mas, por exemplo, esse aqui é o dinheiro para trocar o meu carro. Esse aqui é o dinheiro das minhas férias. Esse aqui é o dinheiro da praia. Então, Tamara, nesse sentido, eu preciso identificar quais são meus objetivos e avaliar dentro do meu orçamento, que inclusive a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre ele, ver o que é possível guardar hoje. Então, diversos autores você vai encontrar falando de 30% para guardar. 10% para o seu futuro, para a sua aposentadoria, para a sua independência financeira. Mas depende muito, depende do seu cenário, né? Então eu sempre digo, comece. O importante é começar. Márcia, eu acho que até já é o gancho importante para a gente falar sobre orçamento, né? E principalmente falar sobre orçamento nesse momento que a gente está vivendo. A gente sabe que o cenário é de que é um momento passageiro, que as coisas não vão voltar ao normal, mas vão adquirir uma nova realidade que a gente vai chamar de normal daqui para frente. Mas como o Solon e o André comentaram ainda na live da semana passada, é passageiro, mas não é tão rápido assim que ele vai passar. A gente ainda vai viver alguns meses aí para se readaptar e quando a vida voltar ao normal, será um novo normal, né? E a gente, além de precisar se preparar para esses meses que ainda vem por aí, a gente também precisa se preparar, ou melhor, aproveitar esse momento para construir aquilo que a gente quer quando tudo isso passar, né? E eu acho que o orçamento entra aí, nesse planejamento, no se organizar para o que ainda vem pela frente e para a vida que a gente vai ter depois disso tudo. Sim, e inclusive agora é a hora do papel e da caneta, né, Eduarda? Porque Papel a gente e caneta tem na mão. isso aí. Mas depois, qualquer coisa, também a live vai ficar gravada, né, Eduardo? Então, a gente pode assistir depois. Mas eu sempre digo, eu inclusive estou controlando o tempo, Eduarda, porque eu sei que a pessoa que começa a falar e começa a se empolgar, então eu estou aqui monitorando o tempo também. Mas papel e caneta, né, para a gente falar, então, desse planejamento e desse orçamento. Então, eu chamo esse orçamento carinhosamente de 3G. Guardar, ganhar, guardar e gastar. É um novo, né, o 3G. Ganhar, guardar e gastar. Então, é um outro modelo de orçamento do que normalmente a gente tem em mente. E cofrinho churrasco, perdão, eu tive que ler o comentário do Thiago. É bem isso aí, ele tem um nome, tá tudo certo. Belo Algum objetivo, churrasco aí? inclusive, né, Márcia? Espero ser convidada, eu não também. conheço. Ah, é o Thiago Schmidt. O Thiago, nosso presidente, espero que a gente seja convidada para esse Exatamente, Thiago. Perdão, eu tive que ler o comentário ali porque o churrasco estava em maiúsculo, né? Então tá tudo certo. Então, eu preciso ter esse modelo orçamento 3G. Por quê? Mentalmente, eu falo por mim, por experiência, né? O que eu fazia enquanto contadora, eu ganhava o meu dinheiro, gastava, e eu queria poupar o que sobrava. Não é isso que a gente faz? A maioria das pessoas faz isso. Ah, quando sobrar eu vou poupar. Sobra? Normalmente não sobra.
Então, quando a gente inverte esse nosso modelo de orçamento, eu ganho, eu guardo, ou então eu me pago primeiro, eu pago meus objetivos primeiro, e eu faço uma adequação na minha vida com o que sobra. É diferente. Então, eu acabo priorizando os meus objetivos e meus sonhos na minha vida. Então, é tão importante a gente mudar, ainda mais nesse momento agora, né, mudar esse modelo de orçamento que a gente tem. E por isso que é tão importante o planejamento, porque estamos no mês de junho, ainda temos 6 meses pela frente, mas como você mesmo disse, Eduardo, a gente não sabe quanto tempo tudo isso vai perdurar. Mesmo, né, tudo isso passando, até ter a retomada 100%, eu conheço várias pessoas que perderam renda, vários empresários perderam faturamento. Isso reflete na minha vida, né, física, na minha vida família. Então, como eu faço, né, como é que eu tenho consciência financeira de todo esse meu momento? Planejamento. Então, estamos em junho, eu preciso, sim, projetar os próximos meses, projetar, né, de acordo com os últimos recebimentos, quanto que eu ganhei de salário, ou de receita, ou de prolabore. Faça, pode ser em folha, pode ser no Excel, pode ser em aplicativo. O que a gente precisa é sair daqui. Esse mental cuidado. Então, a gente falou muito de emoção, de razão, o mental nem sempre é o que é. Então, se permita fazer esse planejamento, projete os próximos meses, olhe para quanto entra, para quanto, que nem a Tamara pediu, para quanto pretende poupar. Mas, Márcia, agora, nessa crise, eu vou poupar? Gente, tem como fazer diferente, sim. Então, se permita construir esse cenário, mas não é só construir. Quanto entra, quanto vai guardar e quanto vai gastar e no que vai gastar. A gente precisa também acompanhar se efetivamente aquilo que eu projetei está sendo realizado. E o importante, como eu disse, né, a gente precisa sair do mental e ir, né, para escrita, em folha ou em planilha, porque eu preciso enxergar o meu cenário. E isso também aqui eu posso afirmar que muitas vezes a gente não tem real noção do cenário. Então, É aquela você ia questão falar, que a gente Eduarda? vinha falando, né, Márcia, de ser realista, de ser lúcido, né? Quando não é projetar coisas que a gente não vai conseguir atingir. E aí, muitas vezes, a gente acaba, quando fica só na mente, achando que vai conseguir chegar lá. E, na verdade, quando se desenha, se faz o cálculo, é que a gente consegue ter a visão real, né? É, é bem importante também eu passar por um período de monitoramento dos meus gastos. Então, eu sempre digo, faça a sua fotografia financeira, enxergue o seu comportamento financeiro, saiba onde você está gastando, como você está gastando, para gastar melhor. E quando a gente fala em gastar no que é essencial, não é deixar de consumir. Muito pelo contrário, eu preciso, né? Eu preciso comer, eu preciso me vestir. Então tem muita coisa que é essencial. Mas o que eu preciso cuidar são com os desperdícios. Então, eu sempre dou o exemplo da luz, da água, do gás, de comida. Então, tem muita coisa, se a gente parar para pensar, dentro da nossa casa, quanto de desperdício eu tenho? E se você passar por um período de anotação, anotar tudo que você gasta, no que você gasta, você vai conseguir enxergar todo esse seu cenário, inclusive vai conseguir encarar o seu cenário, porque como eu disse muitas vezes, a gente imagina uma coisa quando na verdade não é. E outra coisa também que eu me deparo muito, eu acho que é bem importante a gente ressaltar, né, Eduarda, que é ter objetivos nesse planejamento. A gente já falou aqui do cofrinho, a gente já falou do cofrinho churrasco aqui, então é muito importante, quando a gente olhar para todo o cenário, ver o que a gente ainda quer fazer nesse ano. O que eu vou fazer o ano que vem, como eu disse, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, esse planejamento, ele não é só para o hoje, é para o futuro também. Mas lógico, né, com lucidez, o que eu vou poder, o que eu vou conseguir alcançar, o que eu vou poder fazer. E eu confesso, Eduarda, você já participou de meus treinamentos também,
E eu tive que redesenhar todo o meu 2020, meu 2021, porque aquilo que eu tinha projetado, não só eu, mas minha família como um todo, porque isso é importante a gente comentar também, que objetivos não são só meus, são da família, incluindo os filhos. Então, nossos objetivos enquanto família, a gente teve que readequar. E eu, como pessoal, já readequei outros também, né? Então, por isso que é tão importante todo esse planejamento, conseguir enxergar todo esse cenário. E para quem tem dívidas, é muito importante também conseguir elencar quais são essas dívidas, quais são os prazos de pagamento, inclusive agora, né, o Sicredi também está pausando, né, para quem está adimplente com os pagamentos por um momento. Então, o que essa pausa significa agora? Isso me dá um fôlego? Ou será que eu já vou ter que pegar um novo? Então, a gente tem que ter muita atenção em todo esse planejamento para conseguir tomar a melhor decisão. Eu sempre digo, né? Informação é tudo. Então, vamos ter as informações da nossa vida financeira pessoal também, porque ela vai nos ajudar muito a encarar todo o cenário, a fazer diferente para sair desse momento, né, muito mais forte, muito mais conscientes do que quando a gente entrou. Sem dúvida. Tu falando sobre essa questão do planejamento aí a longo prazo, 15, 20 anos, né? A Ana Flores comenta aqui que ela fez uma previdência para a filha dela, uma aplicação para realizar o sonho de ir para a Disney quando ela crescer. E aí todo o dinheiro que a filha dela ganha de presente dos avós, dos padrinhos, ela guarda lá. Que eu acho que é uma atitude, né, bem planejada mesmo. E E bem aí, consciente. super consciente e né, olhando realmente para o futuro. E aí, no sentido, Márcia, da anotação, do controle, o Luiz pergunta qual é a melhor maneira de controlar o progresso financeiro. Progresso financeiro. Gostei desse termo e dessa pergunta, e eu vou só voltar um pouquinho, né, antes de falar do progresso. A maioria das pessoas não sabe a inflação real dentro da sua casa. Então, se a gente comparar o que eu gastava, lógico que agora também não dá para, né, comparar pelo momento que a gente está vivendo, mas faz de conta que está tudo normal aqui para o meu exemplo. Quanto que eu, né, consumia com R$100, R$200 em junho do ano passado, e esses R$100 hoje, R$200 hoje, eles são iguais? Não são iguais. Então, aumentou a conta da água, a conta da luz, a conta do gás, o combustível nem se fala, né? Agora que deu uma baixada de novo. Então, Márcia, eu não avalio só o meu progresso. Eu avalio também o que está acontecendo ao meu redor. E isso é aquele famoso pensar fora da caixa. Então, é você pensar, né? E não é só matemática. É atitude, é disciplina. Se educar financeiramente é ação, eu preciso agir. Eu estou aqui compartilhando, né, eu e a Eduarda, dicas, sugestões, mas quem precisa fazer todos os dias é cada um de nós. Então, o progresso, eu falando por mim de novo, eu controlo tudo por planilha, porque para mim é mais fácil, eu estou adequada. Então, eu, inclusive, acompanho de um mês para o outro. Então, eu sei exatamente quanto que foi meu mercado no mês passado, quanto que foi meu mercado esse mês. E eu acompanho também os investimentos. Quais eram e como estavam os investimentos aqui? Como estão os investimentos aqui? Então, a gente consegue, inclusive no Excel, a gente consegue montar tabelas e tudo mais e acompanhar essa evolução mês a mês. Porque isso também nos motiva. Eu digo que eu sou movida, né, à informação, a ter o conhecimento, porque eu sei quanto mais eu cuidar, não, e a gente também tem que cuidar para isso, para a gente não ser controlada pela informação. Mas eu tenho um objetivo por trás do controle, que é alcançar, né, de forma mais rápida aqueles objetivos e metas que eu tracei. Então, progresso eu olho mês a mês, mas eu também olho ano após ano. E de novo, né, Eduarda? De 2018 para cá, que foi quando eu fiz a minha formação como educadora e como terapeuta, quando eu passei a olhar o dinheiro com o olhar comportamental, eu só posso dizer para vocês aquilo que a Márcia falou outro dia na live, como eu queria esse conhecimento e essa consciência lá quando eu comecei a trabalhar com os meus 14 anos. Mas tá tudo bem.
tá tudo certo, eu vou fazer diferente daqui para frente. Então, Márcia, esse progresso ele é rápido? Depende o momento, depende como você está, como está seu cenário. Hoje, inclusive, não foi ontem, uma menina me escreveu assim, inclusive foi de uma palestra do Sicredi que ela participou. Ela disse, eu ouvi a tua palestra, eu participei do workshop e eu só posso agradecer, porque hoje eu já estou investindo dinheiro. Então isso é um desafio. Eu estou aqui no meu presente, eu estou aqui endividada ou equilibrada financeiramente, e o objetivo da educação financeira é se tornar, sim, um investidor. Então, esse é o desafio. E essa pessoa participou há 2 anos atrás, em 2018, Eduardo. Então, tá tudo certo. Ela demorou um tempo para conseguir, né, dar a volta e enxergar a importância de se organizar financeiramente. Assim como a gente já teve casos que em 2 meses conseguiram montar sua reserva estratégica, então depende muito dessa ação, da minha disciplina, da minha perseverança em fazer diferente. Mas é aquela questão que tu também já comentou antes, né, Márcia? O importante é começar. O Jonas trouxe aqui um pensamento, né? O melhor momento para plantar uma oliveira foi há 20 anos atrás. O segundo melhor momento é hoje. O que importa é a gente planejar para o futuro, né? Perfeito, é exatamente isso. Vamos começar hoje. O Gilmar também comentou ali antes, Márcia, que infelizmente os ganhos não aumentam na mesma proporção com que os custos, né? E principalmente nesse momento, resgatando um comentário que tu fez antes, que nesse momento que a gente está vivendo, muitas pessoas perderam os seus rendimentos. Pessoas que ficaram desempregadas, que tiveram seu salário reduzido, empreendedores que muitas vezes ficaram sem caixa, né? E aí a gente precisa olhar para essa realidade desse momento, que sim, a gente precisa pensar no orçamento, no planejamento, mas e agora? O que a gente pode fazer nesse momento? Como montar um plano emergencial? A gente sabe que o ideal é ter a reserva financeira, a gente sugere que se faça, ajuda a fazer, a iniciar, mas quando eu não tenho, o que eu faço nesse momento? Então, custos e despesa, eu sempre uso a expressão que cresce sem fazer esforço nenhum. É como a nossa unha, né? E se a gente não tiver um olhar constantemente em cima, seja na pessoa física ou seja dentro das empresas, então eu trabalhei por mais de 24 anos dentro de empresas. Então isso a gente tem que estar constantemente olhando. Isso que ele comentou é bem verdade. Esse gráfico, ele não é, né? Não tem essa abertura que aumenta a receita, custo diminui. Não, normalmente é o custo, né? As despesas que aumentam. Então, para esse momento, como a gente comentou antes, para mim é conseguir montar todo o cenário. Eu só tenho R$ 500, eu só tenho R$ 1.000. O que eu tenho de gasto aqui e o que eu vou priorizar nesse momento. É mais ou menos essa linha, mas eu preciso enxergar um todo. E outra dica também que eu sempre passo é muito cuidado em olhar só o momento presente. Então, se focar só no hoje, eu vou passar o dia de hoje. Sim, tanto que agora, nesse momento que a gente está vivendo, o planejamento das empresas, inclusive, é meio que semanal o negócio, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser depois. Mas, sim, é um orçamento projetado, é um planejamento projetado, mas semanalmente está olhando para essa projeção para ver o que é realmente essencial agora. Então, é olhar quanto tem de entrada, porque, como você comentou, a gente sugere sim uma reserva, mas para quem não tem, né, então precisa olhar quais são as suas despesas nesse momento. Importante, envolva a sua família, porque às vezes a gente tem essa situação dentro da casa. Então, eu trabalho também com casais e às vezes a gente, né, escuta dizer, porque ele não me ama mais. Mas, na verdade, se a gente tem consciência do momento que a gente está vivendo, não é questão, né, de amar mais, amar menos, é questão realmente da situação financeira. Então, a dica é busque apoio na sua família para atravessar por esse momento que a gente está vivendo. Então, conversar, dialogar, monta o cenário, pode ser na folha, como eu já disse antes, mas o importante é
enxergar para daí sim fazer melhores escolhas e agir, ter essa informação para tomada de decisão. E essa questão da revisão constante que tu comentou aqui, né? A Karine até perguntou como planejar em tempos tão difíceis. Tudo é muito desafiador nesse momento. Mas essa questão de estar constantemente, né? Sempre alerta, vigilante o tempo inteiro, ajuda a passar por esses momentos de incerteza, de instabilidade que a gente realmente está vivendo. Exatamente. E como eu defino que a educação financeira é ação, é 100% de ação. Então, é realmente estar alerta, pensar fora da caixa, é usar muito a criatividade. Então, eu falo por mim também, no meu profissional, eu ministro cursos, faço os treinamentos por vocês, e eu tive que me reinventar. Então, o presencial não é permitido, então o que eu posso fazer? Então, é realmente tirar a bunda da cadeira, se mexer, agir para fazer diferente. Então, a decisão e a ação, ela é minha. E eu preciso encarar essa realidade, que depende de mim para fazer diferente. Então, às vezes, a gente até fica, e eu confesso para vocês que quando tudo começou, eu tava, né, de boa. Mas aí começou, né, a cair a ficha, porque a gente entra no automático. Então, eu também tive que começar a pensar diferente. Eu tive que sair da minha zona de conforto, porque muitas vezes a reserva também faz isso. Então, ela deixa a gente numa zona de conforto. Eu vou esperar e ver. Sim, e se durar um ano, não tem reserva que aguente, né? Por quê? Porque daí os meus objetivos são afetados também. Então, a gente tem que, né, se mexer, sair da zona de conforto, e isso não é uma tarefa fácil. E eu digo para vocês por experiência, porque aqui na minha zona de conforto está tudo tão calmo, tão tranquilo, quando na verdade eu preciso agir e eu que preciso fazer diferente. Então aqui a Aline comenta que adaptação e descobertas. Olha, a gente tem muita habilidade, a gente é só, né, olhar para tudo isso, se mexer, que tem muita coisa guardada aqui dentro, aqui, que a gente pode usar para fazer diferente, para enfrentar esse momento que a gente está vivendo. É um momento de adequação da nossa realidade, né, Márcia? O Luiz comentou logo aqui em cima que em época de crise financeira surgem as oportunidades de nos reinventarmos, desculpa, e olhar para o que realmente é essencial, né? A gente conversou até agora há pouco sobre isso, né? Sobre o olhar para o que entra, para o que sai e para o que efetivamente precisa sair, né? Identificar o que é essencial. E a gente falou bastante até sobre vamos priorizar o essencial, vamos deixar de lado aquilo que é supérfluo, os desperdícios. Mas como saber o que é essencial de verdade quando no meu modo de vida tudo me parece essencial? Então, aí entra de novo o olhar, o planejamento. Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes a gente precisa, sim, por um período, ficar sem uma assinatura de TV a cabo, por exemplo. Tá certo que agora, nessa época, é meio delicado, né? Porque tu tá em casa e tudo mais. Mas só um exemplo. E para mim, hoje, é um supérfluo. Então eu fico sem, porque eu tenho outras ferramentas que eu posso usar. Eu tenho internet, eu tenho YouTube, é só um exemplo aqui, né? E eu posso usar isso em vez de ter assinatura na TV a cabo. E isso não é para sempre. Eu preciso me permitir abrir mão de algumas coisas que já estão, né, na prática e sendo feitas todos os dias. Então quando você passa por um período de anotações, você vai conseguir enxergar o que é supérfluo, o que é desperdício e o que temporariamente você pode abrir mão. Então, nada é para sempre, é para esse momento. Ah, mas para mim é muito importante a internet. Para mim também, hoje ela é essencial. Nunca paguei com tanto gosto na internet como agora. Então, ela é essencial agora, nesse momento. Então, eu não vou abrir mão de um plano de internet. Pode ser que num futuro, né, tudo mude, a internet eu posso contratar um plano menor, de menos, né, capacidade e tudo mais. Então, quando a gente sabe aonde a gente gasta, a gente precisa sentar, pensar e avaliar o que realmente eu preciso hoje. Eu consigo viver sem a minha TV? Consigo. Então, temporariamente, eu vou, né, abrir mão dela. É nesse sentido, olhar o que é essencial. O exemplo da pasta de dente que eu dei antes. Eu preciso da pasta de dente, então eu não vou abrir mão dela. Eu preciso comer.
Então, mas eu não sei cozinhar. Então, pega a vianda, pega, né, de uma vizinha ou no bairro, restaurantes que estão entregando. Então, é pensar em alternativas para fazer diferente. E assim, eu preciso comer. Eu preciso, né, escovar os dentes, que foi o exemplo da pasta de dente que eu dei. Então, é nesse sentido de conseguir olhar no que você gasta e ver o que hoje eu posso, né, abrir mão que não vai afetar a minha vida. Márcia, eu acho que são duas questões, né, importantes aqui. A primeira é estar aberto, se testar. Essa pandemia mostrou pra gente que tantas coisas que a gente achava que eram essenciais, na verdade não são, né? Então é estar aberto, se dispor a abrir mão de algumas coisas, se testar. Daqui a pouco você vai perceber que aquilo realmente é essencial. Uhum. Tá tudo bem voltar atrás, não tem nenhum problema, né? E a outra questão é, a gente fala bastante em poupar, em escolher com cautela, mas isso não significa deixar de comprar tudo. Primeiro porque a gente tem Não. esses gastos essenciais, tem coisas que a gente precisa, os materiais de higiene, a alimentação, a internet para trabalhar. Muitas vezes a gente precisa de uma TV a cabo porque a gente precisa daquilo para nos suprir uma necessidade emocional, um olhar que a gente também precisa ter, que é para a emoção, né? E principalmente porque a gente precisa lembrar que a gente não tá sozinho nessa, né, Márcia? Na live do Dado Schneider e do Thiago, eles falaram bastante sobre isso, sobre o quanto os momentos de dificuldade também evidenciam a importância de a gente olhar para o lado, a gente segurar a mão de quem está conosco, né? E nessa linha vem muito a campanha do consumo local, que é o cenário em que essa live de hoje está inserida, né? A gente talvez saiba que comprar no mercado da esquina, comprar da vizinha, custe um pouco mais do que comprar na internet. Mas isso também nos garante um olhar para o futuro, a movimentação da economia local, a permanência dos estabelecimentos da nossa cidade, muitas vezes dos nossos empregos, da nossa renda no futuro, né? Então a gente precisa tomar decisões conscientes nesse momento, olhando para o que é essencial, mas também para o nosso papel dentro de uma comunidade. Juntos construímos comunidades melhores. É bem isso, né? E você fez uma colocação perfeita, Eduarda. É bem nesse sentido. Porque o dinheiro, ele é um meio. Então, eu estou, sim, comprando aquilo que é essencial para mim, que nem você disse, talvez até pagando um pouco mais do que se você comprasse de outro lugar. Mas você está girando a economia aqui, no seu bairro, na sua cidade, no seu local, na sua comunidade. E esse olhar para o próximo, né, também faz parte da educação financeira. Então, eu estou fazendo e estou cumprindo o meu papel, né, enquanto cidadão nessa sociedade. E acho que tem algumas questões assim que a gente pode aí, enquanto cooperativa, levantar, né? Oportunidades que a gente tem de valorizar esses estabelecimentos, esses negócios locais. Um deles, por exemplo, é o Conecta, um aplicativo que o Sicredi tem que une, que na verdade conecta mesmo, né? Que aproxima associados que têm algo para vender, um produto, um serviço, e associados que desejam comprar. Então a gente consegue olhar para a nossa comunidade, para o nosso ecossistema. Além disso, a gente também tem o Juntos, que aí une duas questões, que pode ser o poupar e também o consumo local, porque além de a gente consumir de associados da cooperativa, a gente também usa os pontos que os nossos produtos ou serviços nos geram, né? E a partir disso a gente pode consumir com eles tanto produtos ou serviços locais, quanto experiências, quanto brindes no próprio Sicredi, isenção de taxas que a gente nesse momento identifique importantes. Então a gente precisa encontrar os recursos disponíveis, né? A cooperativa para os seus associados disponibiliza esses e tantas outras oportunidades. Eu já fui jantar pelos Juntos, eu já comi lanche pelos Juntos e tá Eu vou tudo certo. jantar, Então, saindo hoje, daqui, hoje eu vou jantar pelos Juntos. então eu não tiro o meu dinheiro do bolso. Eu troco os pontos, né, que eu consegui juntar lá no Juntos e eu me permito ter uma experiência. Exatamente, é se abrir para as oportunidades, como a gente vinha falando, né? Mas se a gente está indo para a reta final, eu vou trazer uma pergunta da Grazi aqui que ela trouxe, que o crédito apoia pessoas e empresas na realização de sonhos e projetos de maneira imediata. Quando, em que momento, na tua opinião, a dívida vira investimento? O endividamento também pode ser saudável? Pode, pode. Nós temos as chamadas dívidas de valor, que muitas vezes é para você realizar aquele objetivo da casa, do carro, dos estudos, de uma viagem. Então, nem toda dívida é ruim. A dívida
nesse sentido, é para a realização de suas metas, seus objetivos, então ela é uma dívida boa. Essa dívida boa, ela traz qualidade de vida para você. Diferente da dívida ruim, que a gente chama, que é aquela que você paga e você nem sabe o que está pagando. Então, se você está pagando uma casa, você sabe que você está pagando a casa. É uma dívida boa. Agora, se você está pagando e você não sabe, cuidado, porque a origem, né, aqui não é de algum item, algum objetivo maior que você queira ou que, né, que você comprou. Então, a dívida nem sempre é ruim, a gente precisa olhar para isso também. Márcia, essa 1 hora passou muito rápido, mas a gente está indo para a reta final e o Instagram, ele realmente nos derruba quando o nosso tempo acaba. Então, eu gostaria de te pedir que fizesse um resumo, se tivesse que resumir aí em 1 minuto, 2 minutos, tudo que a gente falou, aquela frase final, a lição principal da live, qual seria? A Eduarda disse assim, Márcia, tu tem R$ 1, R$ 2 para gastar, onde é que tu vai gastar? Mais ou menos assim com o tempo, né? Então, avalie o seu cenário, tenha consciência do seu momento presente, saiba para onde você está caminhando, o que é possível fazer, pense fora da caixa, se permita planejar os próximos meses e se permita fazer diferente, se permita buscar conhecimento, se permita, né, tanta coisa, falar sobre dinheiro. Eu não tenho reserva, então comece a olhar com carinho, né, para essa constituição de reserva financeira, porque vai fazer diferença sim na sua vida. E claro, né, tem objetivos. Os objetivos nos movem, objetivos fazem com que a gente saia dessa zona de conforto que a gente está. Então, em resumão, pelo tempo que tu me deu, Eduarda, é mais ou menos, né, nessa linha aqui, que é o resumo do que a gente conversou hoje. Muita consciência, né, em todo o cenário e os próximos passos. Então, saiba para onde você está caminhando. Muito legal. Márcia, muito obrigada pela tua participação, pela parceria de sempre, pelos muitos insights. Eu que já participei de palestras, de workshops, de webinars, de treinamento, sempre sinto que tem muito para aprender, né? A importância de a gente seguir falando sobre isso. Seguiremos enquanto cooperativa falando sobre isso e a gente conta com a participação de todo mundo. Obrigada também a todo mundo que esteve conosco aqui durante essa 1 hora. A gente segue com o projeto das lives de quarta-feira. Quarta-feira que vem estaremos de volta aqui no Instagram da Sicredi Pioneira, às 19h30. Ainda falaremos sobre inteligência emocional, sobre investimentos. A gente vai falar nas próximas semanas, que é um tema tão importante para esse momento. E a gente conta com a participação de todos vocês. Essa live fica salva no IGTV da Sicredi Pioneira, aqui no Instagram, e também vai ficar salva durante essa semana no nosso Facebook, para quem quiser acompanhar. Novamente, muito obrigada a todos, uma ótima noite e até mais. Boa noite, tchau, tchau.